Da noite à manhã, se viram obrigados a assumir umas novas responsabilidades para as quais alguns não se sentiam preparados, pela dificuldade de manejar ferramentas digitais. Me preocupa mais o analfabetismo pedagógico que o analfabetismo digital. Essa frase foi dita pelo pedagogo Miguel Ángel Santos Guerra a uma entrevista ao jornal argentino La Capital durante o ano de 2020, quando lhe perguntaram como que a educação estava sobrevivendo nesses tempos de pandemia. Eu sou Jonathan da Rocha, sou um neuroeducador e hoje vamos falar sobre um dos meus temas de pesquisa mais interessantes, que é o analfabetismo pedagógico. Eu acredito que o pedagogo quis dizer é que com a pandemia podemos ver mais claramente uma falha desgarradora na área da educação. A visível ausência de contexto ou de base pedagógica em alguns profissionais que atuam na área da educação. Porque Santos Guerra afirma que aprender ferramentas digitais é muito mais fácil do que construir uma base pedagógica, que sabemos que é fundamental para todo profissional de educação. E sabemos que o analfabetismo pedagógico ele está presente em nosso contexto, em muitas instituições, porque ainda se observa muitas empresas e instituições de ensino que contratam profissionais que têm uma carreira brilhante, um grande domínio sobre determinado tema e acabam sendo convidados para poder atuar como professor desse tema, sem ter antes uma base pedagógica, que oriente este profissional a construir junto com seus estudantes o aprendizado. Isso nos leva a pensar que o engenheiro ele não trabalha como engenheiro se ele não estudou engenharia. Um médico não pode exercer a medicina se ele não estudou antes o curso de medicina. Um advogado não pode trabalhar como advogado se ele não estudou direito. E com essa ideia podemos gerar a seguinte pergunta: um professor pode trabalhar como professor sem ter antes estudado pedagogia? Como que esse profissional vai identificar as necessidades de aprendizagem dos estudantes? Como que ele vai identificar a diversidade de interesses, de conhecimentos, de inteligências, de motivações presentes em sua sala de aula? Como um profissional sem ter estudado pedagogia vai desenvolver estratégias pedagógicas e didáticas para apoiar o estudante durante o seu processo de aprendizado? Como que este profissional vai avaliar de uma maneira justa, levando em considerações os pontos positivos, o caminho já percorrido e apontando ainda o caminho que falta por percorrer? Como que este profissional vai conseguir entregar uma retroalimentação motivadora? Com a prática? Atuando com a prática? Se pensarmos, um médico ele não aprende a operar na prática, dentro do centro cirúrgico. O engenheiro civil, por exemplo, ele entra numa obra já com todo o conhecimento sobre a estrutura da obra ou ele aprende no local? Se tomarmos como premissa de que para trabalhar como profissional de educação, como um professor, basta ter o domínio sobre o tema, demos uma olhada no setor de aprendizado de idiomas. Um japonês, por exemplo, ele domina seu idioma. Ele sabe se expressar em todos os contextos, ele sabe transitar entre todos os tempos e modos verbais, ele sabe escrever, ler, afirmar, contestar, negar. Ele tem todas as habilidades linguísticas que são suficientes para dizer que ele domina o seu idioma. Isso faz do japonês um professor de japonês? Todos os americanos são professores de inglês? Todos os franceses são professores de francês? Os brasileiros são professores de português? Sabemos que não é bem assim. Eles têm o conhecimento sobre a língua, sobre o idioma, mas saber é uma coisa, ensinar é outra. O mesmo acontece com médicos que trabalham como professores, arquitetos, designers gráficos. Apenas porque têm um vasto conhecimento sobre a sua área, é um conhecimento que deve ser valorizado. Porém, é muito importante contar também com a pedagogia, com essa base pedagógica, que ele pode dar tanto as ferramentas como o conhecimento necessário para exercer a profissão de educador. O professor sem pedagogia, ele improvisa a aula. O professor com pedagogia, ele planeja a sua aula. O professor sem pedagogia, ele transmite o conhecimento. O professor com pedagogia, ele facilita a aquisição e construção desse conhecimento. O professor sem pedagogia, ele impõe o seu ponto de vista. O professor com pedagogia, ele escuta e considera todas as opiniões. O professor sem pedagogia, ele avalia sem critério. O professor com pedagogia estabelece critérios claros de avaliação, levando em consideração os objetivos de aprendizagem. O professor sem pedagogia retroalimenta apenas com um número, uma nota. O professor com pedagogia felicita o estudante por todo o trabalho já desenvolvido.
e o apoia para que continue em seu processo de aprendizagem. Em resumo, um professor sem pedagogia é um profissional sem alma, sem essência. Então, quais são as possíveis consequências desse analfabetismo pedagógico? Temos, por exemplo, estudantes desmotivados, estudantes que ficam todo o tempo nas redes sociais, que não participam, estudantes apáticos, que não se sentem parte daquela construção do conhecimento, porque entram muitas vezes mudos nas aulas e saem calados. É só um processo de absorção do conhecimento imediato que no futuro não vai ser significativo. O aprendizado não vai ser significativo. Então eu sei que muitos podem estar pensando: o que eu faço com esse profissional que domina muito bem a sua área, o seu tema, que ele quer trabalhar como professor, mas não tem uma base pedagógica? Eu apenas o demito porque ele não tem estudos em pedagogia? Certamente não. Essa não é a ideia. A ideia de trazer esse tema em discussão, além de discuti-lo, é também sugerir algumas atitudes que podem ser tomadas para poder completar a formação desse profissional e que ele possa exercer a profissão de professor com qualidade. Então, primeiramente, eu gostaria de me direcionar àquelas pessoas que são as responsáveis por contratar os profissionais. Os gestores, diretores, pessoal do RH, que suas instituições ofereçam oportunidades, criem oportunidades para aqueles profissionais que já estão trabalhando como professores, envolvidos na área da educação, possam ter contatos com a orientação pedagógica. Então podem ser, por exemplo, workshops, oficinas, experiências que chamem esses profissionais e digam: olha, seu conhecimento é muito importante para a nossa instituição, nós estamos muito felizes com o seu trabalho, mas gostaríamos de poder complementar a sua formação com uma orientação pedagógica para que você possa ter muitas mais ferramentas e estratégias para poder desenvolver a construção do conhecimento junto a seus estudantes. E assim, por conseguinte, realizar um ensino, um aprendizado significativo. Em segundo lugar, eu gostaria de falar com os professores, com os profissionais que já estão trabalhando na área de educação, que eles possam criar uma comunidade de aprendizado, que compartilhem o conhecimento adquirido que eles já têm, que compartilhem, por exemplo, o professor que já tem uma base pedagógica, que possa compartilhar com seus outros colegas. Às vezes a gente vê que dentro do âmbito da educação existem muitos lobos solitários, que são as pessoas que têm o seu conhecimento e ficam com ele e não compartilham. Que haja também por parte da instituição esse incentivo à criação de uma comunidade de aprendizado. Às vezes ficamos muito na teoria e essa teoria, no momento de aplicar dentro da sala de aula, já que eu já estou ali, ela acaba não se encaixando. Então é importante ter esse espaço em que os professores possam compartilhar técnicas, metodologias, enfoques, porque assim todos ganham. Porque na educação todos trabalham pelo mesmo fim, que é educar. Então, se eu compartilho com meu colega multiplica esse conhecimento. E assim criamos uma rede que beneficia a todos, a instituição, aos professores, aos educadores, às famílias, à comunidade educacional. Os professores vão se sentir mais capacitados e os estudantes vão se sentir mais motivados. Bom, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco sobre essa reflexão das minhas pesquisas sobre o analfabetismo pedagógico, que é um tema muito importante que temos que discutir cada vez mais. E que não destaquemos o analfabetismo pedagógico como um problema sólido, senão um tema com o qual temos que trabalhar para que todos possamos continuar aprendendo. Muito obrigado por sua atenção. Tchau!